Gente, dizer não aos filhos é difícil, né? Mas dizer sim o tempo inteiro pode transformar uma criança mimada em um adulto sem autonomia e eternamente dependente dos pais, né? Aposto que você já viu casos assim por aí. Pois é, quando a correção não é efetiva, os filhos enxergam que podem reinar na casa, né? E acabam, então, ditando as regras da família toda. Agora, muitos pais e mães não conseguem impor limites a estes filhos, né? Mas o que pode ser feito, então, nestes casos? Como enfrentar os desafios e dizer não de maneira correta para o seu filho? É sobre este assunto que eu converso agora aqui no Manhã da Piedade com a psicóloga Cristina Silveira. Cristina, bom dia. Bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Então, dizer não aos filhos e filhas, essa é uma grande dificuldade de muitos pais, né? É verdade, a dificuldade é dos pais mesmo, né? Porque a criança, o normal da criança é pedir limite o tempo inteiro, né? Porque como que a criança desenvolve? Fazendo as experiências no dia a dia, não é? Ela vai fazendo as experiências, vai ampliando as suas atitudes e cabe ao ambiente, ou seja, família, escola, sociedade, fazer uma limitação dessas ações da criança, né? Para ela saber até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Aí ela começa a elaborar as normas, as regras e entender até onde ela pode ir em cada situação. Ou seja, ela precisa disso, né? É claro, ela precisa disso o tempo inteiro, desde bebê, inclusive, né? Não estou falando aqui para não dar afeto e nem dar colo. É diferente. Né? Mas para dar limite à criança, para ela não ficar uma criança pirracenta. Por exemplo, a criança, quando ela percebe que chorar, que fazer uma pirraça, ela consegue o que ela quer, isso só vai ampliando. Ela vai fazer pirraça sempre, né? Sempre. Quer um brinquedo, não quer ir embora para casa, quer ficar lá no escorregador mais tempo. Exatamente. Agora, é muito diferente, por exemplo, da criança que é sem limites, né? Por exemplo, assim, eu não vou dar limite para o meu filho porque a pedagogia moderna fala para mim fazer uma terapia X, né? É muito ruim a pessoa, às vezes, praticar alguma coisa que não tem a ver com a situação ali. Você tem que ver o contexto que está acontecendo, cada situação com a criança, né? Então, uma criança que os pais não dão limite, porque eles acham que aquilo pode prejudicar a criança vai ficar sem limites, não vai obedecer normas e regras, vai começar a dar problema na família, na casa dos parentes, na escola. Na escola também, né? Principalmente na escola, porque a primeira experiência social da criança fora da família, né? É lá que ela vai se colocar no ambiente, vai poder dividir o brinquedo, vai saber que ela está no coletivo, que ela não é a rainha nem o reizinho da escola, né? Que todos ali são iguais, têm a mesma rotina, tem uma professora só para todos, a professora dá atenção para todos. É a primeira experiência coletiva da criança na escola. Agora, eu já vi muitos pais falando, eu não sei onde meu filho aprendeu a fazer isso, essa birra, esse comportamento. Então, às vezes, esse aprendizado é ali dentro de casa, é a falta de limites. A questão, eu não posso nem culpar muito os pais pelo seguinte, a gente está convivendo agora com a criança contemporânea, né? A criança do século XXI é uma criança muito diferente da criança do século passado. Na minha época, por exemplo, né? A educação era completamente diferente. Logicamente que a gente vai ter autoridade com essa criança, a gente vai dar um limite para ela sem ser autoritário, ok? Como fazer isso? Ser autoritário é aquele pai que fala, não, e acabou, pronto, sem discussão. Sem diálogo. Sem diálogo. E ter autoridade é a criança te respeitar pelo exemplo, pelo modelo que você dá para ela. Então, é uma diferença muito grande. No autoritarismo vem o medo. Que ele vai poder, essa criança vai sendo criada através do medo e vai poder reagir lá na adolescência e dar muito trabalho para essa família. E a autoridade baseada no diálogo, nos reforços, né? Com a contenção psíquica firme, né? Mostrando que quem dá o tom é o adulto, não a criança, né? Que quem define
onde vai fazer os passeios, apesar de poder ter alguma coisa da criança ali, dela pedir, dela sugerir, mas quem define é o adulto. Porque hoje, o que está acontecendo? Eu brinco muito assim, que hoje quem come a coxa da galinha é a criança. Não é o pai mais. Na minha época, quem comia a coxa da galinha era o pai. Tinha toda a questão de um respeito, de os pais serem as pessoas mais velhas da casa, até na forma de cumprimentar, né? Exatamente. Hoje não, hoje tudo gira em torno da criança. Tá na hora de dormir, vamos todo mundo fazer silêncio, porque a criança precisa dormir. Sim. Então, a criança hoje ela está no pedestal do santo. E isso não é bom para ela, é péssimo. Para ela e para a família. Por quê? Você dá o limite e você falar o não para uma criança é muito mais difícil para a gente do que falar o sim, né? Falar o sim, ok, pode, não tem problema, vai lá. Na hora que você fala o não, você frustra a criança, ela reage com você e você tem que ter esse arcabouço psíquico para dar conta dessa reação. Tem que ter pulso firme. Né? Então você tem que ter uma estrutura egóica, uma estrutura firme para poder dar esse não para a criança, mas sabendo que esse não é um não do amor. A melhor forma de você mostrar amor por essa criança é dar o limite. É falando não, naquele momento, né? Exatamente. E naquelas famílias onde tem o pai e a mãe que eles divergem muito da forma de educar o filho, hein? Como fazer? Às vezes a mãe tá ali o tempo inteiro, ou o pai também, o contrário, né? Falando não, tentando educar com limites. E aí vem o outro e fala, não vamos falar isso para ele, não é criança, pode tudo. Como resolver isso, meu Deus? Isso acontece demais da conta, mesmo com casais que são casados e casais que são separados, principalmente, né? Então, a gente vê muito isso acontecer e a criança sabe exatamente como jogar com isso, né? Ela sabe como ela vai fazer ali para ela poder ganhar o que ela quer, para quem que ela vai pedir. E isso causa, no casal, um desconforto muito grande, né? Nessa hora, eu acho importante os casais buscarem uma ajuda técnica, de uma psicóloga, né? De alguém assim. Um acompanhamento é importante. Para dar uma orientação, porque às vezes o menino tá pirracento, tá muito difícil, você vai no consultório, a gente dá uma orientação do ambiente, de mudar algumas coisas, e não precisa nem fazer acompanhamento com a criança. Né? Porque eu falo assim, olha, terapia infantil é importante, a família estar junto sempre, não tem como você fazer terapia sem os pais, e é 70% os pais é que vão fazer, nós vamos fazer 30%, né? Então, a mudança ambiental é super importante no processo terapêutico da criança. E quando ocorre essa mudança dentro de casa, automaticamente também isso reflete no ambiente social da criança, Sim. Escola, quando faz futebol, natação, enfim. Sim, por quê? Porque se ele aprende em casa, ele vai se autorregular, né? Vai elaborar e vai mudando, vai mudando. Se ele não tem isso em casa, ele vai buscar isso em outros lugares. Ele vai para a escola buscando limite, ele vai para a rua buscando limite, aí vira adolescente, vai buscar limite com a polícia, com a justiça, aí fala assim, não sei por que ele virou esse jovem desse jeito. É porque, às vezes, não teve o limite lá atrás. Quando era criança, né? Porque ele não veio elaborando, internalizando as regras para saber. Quando chegar na juventude, ele não pode afrontar a polícia, ele não pode afrontar a justiça, não pode afrontar um vizinho, né? Um amigo, uma pessoa. Por isso que, às vezes, a gente vê aí, hoje os jovens estão perdidos também. Agora, o uso do celular, das tecnologias hoje é muito comum e a criançada parece que já nasce sabendo, né, mexer nesses dispositivos. É um outro ponto, né? Pois é, às vezes os pais tentam impor limite, mas às vezes o menino tá ali chorando, tá fazendo pirraça, ele entrega o celular para ter um tempinho para ele. Exatamente. Olha, o que acontece é o seguinte, eu não quero que meu filho use celular. Vai usar só 1 hora por dia, que é o ideal, né? 1 hora por dia? 1 hora por dia, que é o ideal. Mas eu não dou exemplo. Aí eu chego em casa, cansado do trabalho, vou lá pro meu celular, pro meu tablet, pro meu computador e fico ali, né, navegando, A criança vai ver isso, vai querer, né? E vai querer também. É o exemplo. É o exemplo que conta, né? É o modelo que conta. Então, começa daí. Se você não quer que a criança faça alguma coisa, não faça, você também, tá certo? Começa a tecnologia daí. A outra coisa que eu acho em relação à tecnologia é o seguinte, a criança, ela está convivendo com a tecnologia porque a gente está no século tecnológico, não tem como voltar atrás. Não tem como fingir que não existe. Não é?
Agora, uma coisa é você apresentar a tecnologia para o seu filho no sentido pedagógico, no sentido, né, da globalização, dessa inserção tecnológica que é muito necessária. A outra coisa é você dar a tecnologia para a criança para ela servir de babá. Então, o menino está comendo, está difícil de comer, deixa eu pôr o tablet Muita com gente filminho. faz isso. O menino come, olhando aquele negócio assim, sem provar a textura da comida, sem sentir o gosto. Fica tudo muito superficial. E come muito, porque às vezes fica naquela ansiedade por causa do filminho, come muito, aí vira uma criança obesa. Os meninos ficam em computadores assim 12 horas no fim de semana, Isso ou é muito mais. sério, né? Pega o computador 4 horas da tarde, vai largar 2 horas da manhã fazendo jogos que às vezes não são jogos apropriados para aquela idade, né? Então, quando os pais vão no consultório, eu gosto de perguntar assim, aqui, qual jogo seu filho joga? Às vezes nem sabem, né? A maioria das vezes não Né? sabe. Não Limite sabe. também na era da tecnologia, Muito, viu, gente? muito. Cristina, muito obrigada por De ter nada. vindo conversar conosco. Volte mais vezes, viu? Porque esse assunto é Obrigada. muito importante. Os pais têm dúvidas demais. Obrigada. Olha só, você aí de casa, continue conosco. Vamos agora para um rápido intervalo. Enquanto isso, mande mensagens aí para o nosso WhatsApp 996428473. Eu volto já.